fevereiro agora, nós tivemos aquela consulta pública do Ministério da Educação sobre o Enem e que, diante disso, o governo aproveitou para fazer algumas reformulações, parte ouvindo a opinião pública, parte entendendo da questão de orçamento e logística da prova. E aí algumas mudanças vieram com isso, né? Eu te diria que, dentre as mudanças, o que afeta o aluno agora que estava se preparando no antigo Enem e que agora vai encontrar uma nova realidade de prova, nós temos duas mudanças que, ao nosso ver, são bem significativas. A primeira mudança é a ordem das provas. Então, o Enem passa a ser feito em 2 domingos, que já estão definidos como 5 de novembro e 12 de novembro, mas no primeiro domingo, ele vai encarar toda a área de humanas da prova. Então, geografia, história, literatura, a gramática, a redação. Então, o primeiro domingo, dia 5, serão 5 horas e meia de prova com 90 questões de humanas e mais uma redação. Antigamente, você tinha isso quebrado, parte humanas, parte exatas. Isso fazia com que o candidato respirasse um pouco mais. Aqueles que tinham facilidade de humanas conseguiam tocar humanas e ganhar um pouco de tempo para exatas e vice-versa. Agora não. Agora, quem não gosta de humanas ou quem tem problema de humanas sabe que vai enfrentar um primeiro dia extremamente complicado. Essa mudança é a mudança da estratégia da prova, né? É a maneira como você vai fazer essa prova. E por isso que a escola optou, já há menos de 30 dias da mudança do Enem, nós tivemos que trazer um simulado de fora, com a concepção desse novo Enem, com uma prova mais conteudista, como nós acreditamos que ele virá em novembro, mas já nesse novo formato para que o nosso aluno comece a entender na prática quais serão essas mudanças. Já que aquela ideia de que eu fiz os Enems anteriores, isso vai, claro, ser importante que ele refaça as provas, mas com a regra, com a mudança da ordem das disciplinas diferente. A outra mudança que é importante ele prestar atenção é que o Enem ele vai deixar de ser prova para certificação de ensino médio, né? Até o ano passado, quem ia para a educação de jovens e adultos, o supletivo, o Enem servia para esse público também. Isso fazia com que o governo precisasse fazer questões mais fáceis, mais acessíveis, para ele conseguir ter a certificação, porque senão ficava uma coisa meio impossível de você conseguir certificá-lo. E agora não. Agora o Enem ele está única e exclusivamente para nivelar o ensino médio, para medir o ensino médio, para o governo ter acesso à informação do ensino médio e para o acesso ao nível superior. Isso nos leva a crer que essa prova vai realmente dificultar, elevar o nível e cada vez mais, analisando os últimos anos, cada vez mais conteudista, né? O que muda como dica de prática para quem está se preparando é usar as provas antigas refazendo, mas alterar a ordem delas. Então, eu tenho que pegar o caderno do ano passado, por exemplo, de Ciências Humanas e juntar com o caderno de Linguagens. E, da outra vez, juntar a Matemática com Ciências da Natureza, que vai ser a nova ordem do Enem. E começar a buscar vestibulares das universidades públicas que são considerados um pouco mais difíceis que o Enem. Um exemplo são os processos seletivos da FUVEST, enfim. Nós vamos precisar começar a olhar para esses vestibulares buscando provas um pouco mais, com uma cobrança um pouco maior. A gente sempre orienta na escola de iniciar sempre fazendo a redação. Como iniciar essa redação? Chegar e fazer? Não é dessa forma. Analisar os textos de apoio, fazer o brainstorm, analisar as principais ideias, aquilo que você vai argumentar e, por último, criar o texto. Como se faz tudo isso? Elabora os tópicos frasais, dá uma lida na prova previamente, ver se consegue encontrar alguma ideia, alguma sacada na disciplina de história, por exemplo, de geografia, enfim, alguma citação que você possa lembrar durante todo esse teu tempo de estudo e, por último, criar a sua redação. Estipular mais ou menos 1h, 1h20, para você não se perder e se prejudicar nas próximas disciplinas. É uma prova muito mais desgastante do que a prova do ano passado, levando em consideração que será humanas e biológicas ali, e na semana seguinte vai ser só exatas. Então o aluno ele precisa estar muito preocupado com o tempo e elaborar os seus tópicos frasais. Uma vez elaborado o tópico frasal, o aluno ele não repete ideias, não repete palavras, enfim, ele consegue estruturar a sua redação de uma maneira correta, rápida, coesa,
enfim. Essa é a nossa principal dica para os candidatos esse ano.